A partir de agora, a Associação Médica de Imperatriz apresenta Meu Doutor. Olá, eu sou o Dr. Moisés Bretas, apresentando o programa Meu Doutor. E hoje vamos falar sobre corcunda, sobre as deformidades, sobre os desvios da coluna. Não saia daí, o programa Meu Doutor, um programa da Associação Médica de Imperatriz, só está começando. O Dr. Jorge Lira é cirurgião especializado no tratamento do câncer. Realiza cirurgias para a retirada de tumores do pulmão, intestino, fígado, mamas, útero, estômago, ovários e pele. Faça cirurgia com quem entende de câncer. Assim, você vive mais e melhor. Dr. Jorge Lira, Oncologia Cirúrgica. Atendimento na Oncoradium e Gastroclínica. Sou o Dr. Jorge Lira. Faça-nos uma visita. Olá, estamos aqui em mais uma edição do programa Meu Doutor, falando sobre deformidades e desvios da coluna, com o Dr. Braconi, ortopedista, especialista em coluna. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. É um prazer atender o convite para alguns esclarecimentos sobre a especialidade em cirurgia da coluna. Dr. Braconi, o que trata a especialidade ortopedia, mais especificamente na subespecialidade de coluna? Os avanços hoje nos estudos, nas patologias ortopédicas, principalmente nessa área de coluna, têm sido grandes. Então, hoje em dia, o avanço tecnológico, o avanço científico sobre os problemas, sobre as patologias da coluna vertebral tem sido muito debatido e a tecnologia tem sido avançada nesse sentido e cada vez mais está se tratando os problemas de coluna com mais rapidez, com mais certeza e com mais determinação. Doutor, quais são os tipos de desvios e de deformidades que pode-se ter numa coluna? Pois é, a coluna vertebral, ela tem basicamente 3 desvios importantes. O primeiro desvio que a gente pode citar é o chamado corcunda, que é o desvio em cifose, um aumento da cifose, em que quando você olha para o paciente, ele tende a estar mais desviado para frente. Um outro desvio que pode aparecer também é o aumento da lordose, quando fica com aquele bumbum empinado, arrebitado, aquele fundo nas costas. E o terceiro desvio importante é a escoliose, quando a deformidade, quando o desvio se dá para o lado, lateralmente na coluna. E nós vamos falar desses desvios, sendo que o fundamental, o mais importante, são os desvios da escoliose, que é o que a gente vê mais no dia a dia hoje, que é o que a gente vê mais nas nossas crianças evoluindo, e o diagnóstico precoce desses desvios, dessas deformidades, torna o tratamento mais certo e correto. Muito bem, doutor. O senhor disse de crianças de diagnóstico precoce. Quando esse diagnóstico é realizado precocemente, é sempre indicação cirúrgica? E quando há essa indicação cirúrgica, qualquer tipo de desvio se resolve também cirurgicamente? Isso é uma coisa importante. Nós fizemos um estudo em que nós pegamos alunos da 7ª série, do 7º ano, de 6 escolas diferentes e fizemos um estudo em todos eles. Qual não foi a nossa surpresa que nós descobrimos que até 10% das crianças normais, escolares, tinham algum grau de desvio na coluna. E isso é fundamental, porque se for observado esses graus, desses desvios precocemente, o tratamento torna-se muito mais fácil e eficaz. Então é fundamental que a gente olhe as crianças, que a gente tenha esse cuidado.
eu tenho falado que é importante para a gente falar aos pais hoje, porque as nossas crianças estão nessa idade escolar, nessa idade da pré-adolescência. As crianças vão ficando cada vez mais sedentárias, cada vez mais em casa, cada vez mais contidas, e isso faz com que os pais não observem as suas crianças, e quando os pais notam algum desvio, alguma deformidade na coluna, esses desvios já estão em graus avançados e às vezes um tratamento mais difícil um pouco. Como pai de criança, adolescente, como médico também que trata o crescimento, eu sempre chamo a atenção dos pais e das próprias crianças, doutor, como a questão postural, como você ter uma postura correta, como cobrar do seu filho que melhore a postura, né? A menina adolescente, a gente percebe isso quando ela começa a desenvolver mama, surge uma certa timidez, querendo esconder, colocar o cabelo para frente, já cria um vício, né? Isso então quer dizer que quanto mais cedo os pais observarem, os pais forem atentados para essa percepção, faz melhor o diagnóstico, melhor o tratamento? Mais fácil o tratamento, e o importante é o seguinte, que os pais observem os seus filhos. Peçam os filhos para tirar a camisa, se for menina principalmente, porque hoje a maioria das escolioses acontece nas meninas. E naquela fase que a menina inicia a fase menstrual dela, na pré-puberdade, em que ela inicia a fase menstrual, que a menina começa a desenvolver mama, pelos pubianos, nessa fase é a fase que essas escolioses começam a aparecer e são às vezes não são percebidas pela família. Então a gente pede para que os pais comecem a observar os seus filhos, coloquem os filhos em pé, observem a altura do ombro, se tem algum desvio no ombro, observem a cintura, se tem alguma diferença de um lado para o outro na cintura, observe o quadril, se o quadril está nivelado ou não, observe muitas vezes a criança, as costas, para saber se tem algum lado mais alto ou não da criança. E se tiver alguma alteração, que procure um especialista para que seja orientado, para que faça um exame e para que possa detectar o problema, para que seja mais fácil o tratamento. Doutor, a Márcia, ela está no oitavo ano, ela pergunta sobre as mochilas escolares. Qual o grau de comprometimento que esse peso das mochilas escolares pode estar associado às deformidades da coluna? O tema mochilas escolares é um tema muito controverso. Muita gente acha que a mochila causa escoliose. E já foi feito vários estudos, a mochila não causa escoliose, ela não é a causa de escoliose. A mochila pode ser causa de dor, a mochila pode ser causa de problema na coluna, mas especificamente as escolioses não. Mas de qualquer forma é o seguinte, existe a forma certa de carregar a mochila, de orientar a mochila. Na verdade, o que acontece? As mochilas têm que ser observadas desde a infância. O ideal é que uma mochila não ultrapasse 10% do peso da criança. Uma criança de 25 quilos, o ideal é que ela carregue uma mochila de no máximo 2,5 kg. Ah, mas o meu filho tem que levar mais material. Então, compra para o filho uma mochila de rodinha, para que ela não sobrecarregue a coluna com mochilas muito pesadas. A segunda coisa, as mochilas, elas têm que ser específicas para a idade da criança. Uma criança pequena com a mochila muito grande vai alterar o peso do corpo daquela criança. Isso vai causar dores, vai causar problemas futuros, às vezes na coluna, nos quadris, nos membros inferiores da criança. O ideal é que essa mochila tenha uma alça larga e que a criança use a mochila com as duas alças, nada de usar a mochila num ombro só. Segunda coisa, a mochila ela tem que estar bem apoiada e alta, nada de deixar as alças folgadas para a mochila ficar abaixo. O ideal é que quando a criança sente com a mochila nas costas, a mochila não encoste na cadeira.
A mochila fica na região das costas. Quando a criança sentar e se a mochila estiver encostando, apoiando na cadeira, é porque a mochila está muito abaixo de onde ela deveria estar. Esses cuidados todos, e outra coisa, a mochila, muitas mochilas têm aquela parte na frente que prende melhor, que traz o peso do corpo, da mochila mais para perto do corpo. Ok, Dr. Braconi, ortopedista, especialista em coluna. O programa Meu Doutor vai para um breve intervalo e volta já. Não saiam daí. O Dr. Jorge Lira é cirurgião especializado no tratamento do câncer. Realiza cirurgias para a retirada de tumores do pulmão, intestino, fígado, mamas, útero, estômago, ovários e pele. Faça cirurgia com quem entende de câncer. Assim, você vive mais e melhor. Dr. Jorge Lira, Oncologia Cirúrgica. Atendimento na Oncoradium e Gastroclínica. Sou o Dr. Jorge Lira. Faça-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Meu Doutor, um programa da Associação Médica de Imperatriz. E o entrevistado de hoje é o Dr. Braconi, ortopedista, especialista em coluna. Boa tarde, doutor. Diretora, temos mais perguntas? Temos sim, doutor. Pois, Dr. Braconi, a próxima pergunta do seu Antônio, do Bacuri. Ele quer saber se o colchão dele pode ser o causador de um desvio da coluna. E quer saber se ele, um adulto de 45 anos, pode ter um desvio da coluna. Sim, boa pergunta. A grande dúvida hoje é com relação a colchão. Qual o colchão ideal? Na verdade, não existe o colchão ideal. Existem colchões de mola, de espuma, e não se tem uma definição de qual tipo de colchão é melhor. Sabe-se colchão de mola comum, quando você se mexe em cima dele, distribui o movimento para o colchão inteiro. Quando são molas ensacadas, o movimento fica mais restrito naquela parte em que você movimentou. Quando o colchão é de espuma, existem colchões com densidades diferentes, adequadas ao peso corporal da pessoa. Se o seu colchão é de mola, de espuma, não tem a diferença. Sabe-se que o colchão tem que ser de boa qualidade. Você não pode usar um colchão mole demais, que você afunde no colchão. E nem pode usar um colchão duro demais, em que o seu corpo apoie algumas partes e outras não. O ideal é que o colchão acomode bem o seu corpo. Se for de espuma, é só procurar qual é a densidade ideal para o seu tipo físico. Você pode me perguntar, mas eu tenho meu marido, a minha esposa, como é que nós vamos fazer? A indicação médica é que a espuma seja com a densidade de acordo com o mais pesado do casal. Com relação ao que ele perguntou, se pode ou não ter escoliose. Sim, pode. A escoliose normalmente ela aparece na criança. Agora nós podemos ter escoliose no adulto. As escolioses do adulto são causadas por duas coisas. A primeira delas é aquela escoliose que já veio da criança, que depois nós falaremos um pouquinho mais sobre quais são os tipos de escoliose na criança. Essa escoliose, por que a gente trata na criança? Justamente para evitar que na fase adulta ou na terceira idade, essa escoliose venha a causar problemas importantes no paciente. Outro tipo de escoliose é aquela escoliose que aparece mesmo no adulto. É aquela escoliose que aparece por algum grau de deformidade no disco, de degeneração no disco, ou por uma fratura que o paciente teve, ou algum problema biomecânico na função de andar desse paciente, de se movimentar. Isso pode sobrecarregar mais um lado da coluna do que outro e acabar gerando as escolioses que a gente classifica como escolioses degenerativas. Vamos falar então um pouco sobre as causas de escoliose na criança. A criança normalmente pode ter vários tipos de escoliose.
O primeiro tipo de escoliose que a gente deve observar é a escoliose congênita. É aquela em que a criança já nasce com um osso torto, ela já nasce com um osso colado, ela já nasce com um problema de formação da coluna. Essas escolioses congênitas são escolioses que podem progredir bastante na primeira fase da infância, que é até os 6 anos de idade, e depois na fase da puberdade, dos 10 anos em diante. O tratamento dessas escolioses congênitas, que o problema é de nascimento, são tratamentos específicos. Normalmente, não conseguimos usar coletes ortopédicos. O tratamento muitas vezes pode ser cirúrgico. Falando de outro tipo de escoliose, que são as escolioses neuromusculares, aquelas escolioses causadas por um problema neurológico, uma criança com a paralisia cerebral, uma criança com um problema na musculatura, em que atrofia a musculatura. Essas escolioses são escolioses progressivas. Normalmente essas escolioses pioram bastante e o tratamento tem que ser feito quanto antes melhor, para que justamente essas escolioses não possam evoluir com complicações clínicas e até sintomáticas para o paciente. E o terceiro tipo de escoliose que a gente deve informar aqui são as escolioses chamadas de idiopática, que é aquelas escolioses que aparecem depois, quando a criança já é grande. A criança não nasceu com a escoliose, ela não tem problema na musculatura, ela não tem paralisia cerebral, ela não tem uma doença neuromuscular. A criança começou a desenvolver escoliose já na fase de crescimento e é chamada então escolioses idiopáticas. Não tem explicação hoje coerente. Estuda-se que isso aí pode ter alguma herança familiar, pode ter alguma questão referente ao crescimento, ao distúrbio do crescimento, mas nada muito claro. Poderia ser também por vício postural essas escolioses? Ótimo questionamento. 2 tipos de escoliose. Existe a escoliose, são chamadas escolioses não morfológicas, aquelas escolioses que não tem problema na coluna, que o osso é bem formado, a coluna é normal. Essas escolioses são chamadas de escolioses posturais. Por vício postural, por fraqueza, por sedentarismo, por falta de exercício. Essas escolioses não morfológicas, elas normalmente são de tratamento fisioterápico, com exercícios, orientações, fisioterapias. Quando a gente vai olhar o outro tipo de escoliose, que são as escolioses morfológicas, essas é que entram no que eu acabei de falar, que são as escolioses congênitas, neuromusculares, as idiopáticas, são as escolioses que têm um problema na coluna. Essas escolioses são de tratamento específico que nós vamos falar a seguir. Muito bem. E esses tratamentos específicos, eles são cirúrgicos em alguma parte, doutor? O que acontece é o seguinte, cada escoliose ela tem que ser avaliada pelo especialista para que seja orientado ao tratamento correto. O tratamento pode ser fisioterápico, entre as várias alternativas de fisioterapia, as várias ferramentas fisioterápicas que nós temos hoje, bons tratamentos fisioterápicos hoje que conseguem resolver boa parte das escolioses nas suas fases iniciais. Quando ultrapassa graus equivalentes a 20 graus de escoliose, os tratamentos são com coletes ortopédicos, desde que a criança esteja na sua fase de crescimento. Uma vez que a criança já terminou a fase de crescimento, não adianta coletes ortopédicos mais. Quando a escoliose já está num grau mais avançado, acima de 40 graus, o tratamento já é cirúrgico. Isso por quê? Só pela questão estética? Não, porque essas escolioses, elas têm grande risco de piorar no decorrer da vida e com isso causar problemas viscerais, internos, que também nós podemos falar a seguir. Doutor, chegou mais uma pergunta da Camila. E a Camila, ela está na 5ª série e ela pergunta por que hoje em dia não se vê tanto mais criança com esses coletes? Ou será que é a impressão dela? Seria a pergunta dela. Hoje em dia se utiliza, doutor, coletes da mesma forma? Tem mais indicação? Sim, utiliza-se bastante.
Mas existem alguns estudos, principalmente nos Estados Unidos, que mostram que cada vez mais existe uma restrição ao uso do colete. Com o avanço das técnicas fisioterápicas, das orientações, a gente já consegue tratar boa parte das escolioses com fisioterapias. Algumas delas não têm condição de tratar com fisioterapia, essas são as indicações do colete ortopédico. Uma pergunta minha pessoal, eu imagino que alguma parte das escolioses possa ser, como o senhor mesmo disse, por sedentarismo e até, digamos que, enfraquecimento dos músculos intercostais. Será que o uso do colete, de certa forma, não geraria uma certa dependência e o pós-retirada do colete ainda um enfraquecimento ainda maior dessa musculatura intercostal? Sim. Se esse desvio for pequeno, leve, o uso do colete é prejudicial. Ele vai atrofiar mais a musculatura e vai prejudicar mais a criança. Agora, se for desvios de 25 a 40 graus, o problema é que esses desvios, se estiver na fase do crescimento, podem causar alterações ósseas na criança. Nesse caso, usa-se o colete para evitar que o osso se forme, cresça na posição errada. Uma vez que o osso cresce na posição certa, fica mais fácil tratar no pós-colete, a retirada desse colete, essas atrofias musculares que aparecem. Muito bem. Consequência, então, você retira o colete, fortalece a musculatura, é uma situação mais fácil, né? E ao contrário de que se você gerou a deformidade óssea, depois é complicado para consertar, né, doutor? Mais complicado. Aí, às vezes, o osso, quando o osso termina o crescimento e ele já está deformado, dificilmente consegue se reverter esse processo. Por isso que a gente volta a frisar, é importante que os pais observem os seus filhos na idade escolar, na idade da adolescência, para que a gente evite que chegue a graus avançados de escoliose. Muito bem. Estamos aqui com o doutor Braconi, ortopedista, especialista em coluna. O programa Meu Doutor vai para um intervalo comercial e volta já. Não saiam daí. O Dr. Jorge Lira é cirurgião especializado no tratamento do câncer. Realiza cirurgias para a retirada de tumores do pulmão, intestino, fígado, mamas, útero, estômago, ovários e pele. Faça cirurgia com quem entende de câncer. Assim, você vive mais e melhor. Dr. Jorge Lira, Oncologia Cirúrgica. Atendimento na Oncoradium e Gastroclínica. Sou o Dr. Jorge Lira. Faça-nos uma visita. De volta com o programa Meu Doutor, um programa da Associação Médica de Imperatriz. O tema de hoje, desvios da coluna, com o Dr. Braconi, ortopedista, especialista em coluna. Dr. Braconi, e quando operar uma escoliose? E esse operar uma escoliose é uma cirurgia segura no seu restabelecimento da sua função estrutural de coluna? Por que operar uma escoliose? Na verdade, a gente só opera as escolioses graves, que são escolioses acima de 40 graus na criança, acima de 50 graus no adulto. Isso por quê? Porque essas escolioses, elas vão continuar progredindo no decorrer da vida. Então, além de causar dores, desconforto, ainda pode causar problemas pulmonares, problemas cardíacos, porque enquanto pior a escoliose, menor é a área para o coração, para o pulmão se expandir e funcionar. Então, as escolioses graves podem levar o paciente a sérios problemas respiratórios, problemas cardíacos, além das dores, além dos desvios, além dos problemas na marcha, no andar e, às vezes, também no problema de autoestima. As crianças com escoliose grave normalmente evoluem com baixa autoestima. Então são crianças que dificilmente se sentem importantes. Essas crianças muitas vezes não se sentem prontas para entrar no mercado de trabalho. Essas crianças se sentem cada vez mais reprimidas. Então, consertar uma escoliose
é importante, porque a gente tem algumas imagens de pacientes antes da cirurgia e depois da cirurgia. Então, a cirurgia melhora a autoestima, recoloca o paciente no mercado de trabalho, evita os problemas que podem acontecer, os problemas clínicos, os problemas viscerais que podem acontecer no decorrer da vida. Se são seguras as cirurgias? São. Nas últimas 2 décadas, a evolução das técnicas e dos materiais de cirurgia de coluna, mais especificamente nas cirurgias de escoliose, tem se avançado muito. A chance de ter um problema nessas cirurgias diminui bastante. O risco de uma complicação nessa cirurgia diminui bastante. Hoje a gente tem, por exemplo, além dos materiais que a gente usa, a gente tem, por exemplo, monitorações que são feitas no ato da cirurgia, em que a gente, durante a cirurgia, já está testando nervo por nervo para saber se alguma coisa que está sendo feita durante a cirurgia está machucando, está incomodando algum nervo. E as correções são feitas no ato. Então, a chance de complicações numa cirurgia de escoliose e de coluna propriamente dita, hoje, já são bem menores. De modo que vale a pena a gente tratar essas crianças, a gente acompanhar essas crianças, a gente indicar certo a cirurgia e fazer a cirurgia dessas crianças para recolocá-la na vida do dia a dia, na família e na sociedade. Doutor Bracconi, mais uma pergunta. A dona Maria, 45 anos, ela está questionando que ela media 1,65 m e hoje ela foi no cardiologista, ele foi fazer uns testes físicos com ela, foi medir e ela só está com 1,60 m. Ela quer saber se isso é escoliose, se ela realmente está diminuindo. O que o senhor tem para dizer sobre isso? Bom, dona Maria, possivelmente alguma deformidade na coluna deve existir. Aquelas crianças e adultos jovens com algum grau de escoliose, principalmente as mulheres, a gente orienta muito para que na fase da menopausa, que acompanhe bastante a relação da osteopenia, da osteoporose, que é a perda de massa óssea. Evite que isso aconteça. Faça toda a avaliação de prevenção. Por quê? Porque as osteoporoses podem piorar as escolioses na fase senil. A tendência da vértebra é perder altura, tanto para frente, aumentando a cifose, quanto para o lado, aumentando uma escoliose, que seria pequena na fase adulta, aumenta bastante na fase da 5ª década de vida para frente, por conta desses problemas metabólicos. A gente sabe também que outra coisa que pode aparecer nessa fase no adulto são as alterações das cartilagens discais. Isso também pode levar, as degenerações das cartilagens discais também pode levar a uma deformidade e uma perda da altura do paciente e um desvio, tanto na cifose, hipercifose, quanto na escoliose. Às vezes também, essas pacientes têm mamas maiores e isso aumenta o peso na região torácica. Isso faz aumentar também a deformidade de escoliose, a deformidade de hipercifose. A gente orienta para que seja feito o tratamento da redução da mama ou o tratamento do peso. Hoje em dia, a tendência dos adultos é aumentar bastante o peso. Então, essas escolioses que nós vamos acompanhando ao longo da vida, que são escolioses leves, com o ganho de peso corporal na 4ª década, na 5ª década de vida, só tendem a aumentar os desvios, a aumentar os problemas, a causar mais dores, a causar mais hérnias discais, a causar mais problemas na coluna. Muito bem, espero que a dúvida da senhora tenha sido bem esclarecida. Obrigado, doutor Bracconi, pela sua presença, pela excelente dissertação sobre os problemas dos desvios da coluna. Agradeço a todos, agradeço o convite e coloco-me à disposição. Nós estamos atendendo na Clínica da Coluna, que fica na rua Bom Futuro, esquina com a Pernambuco. Para quem tiver alguma dúvida ou quiser levar seus parentes com deformidades para que seja avaliado, estaremos lá e atenderemos a todos com imenso prazer. Obrigado. Para você que nos acompanhou, eu sou o Dr. Moisés Bretas, apresentando mais um programa Meu Doutor, um programa da Associação Médica de Imperatriz. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência. Tenha uma boa tarde.